4 títulos, 4 vices, 8 finais no total. Em 2025, o Corinthians conquistou o tetracampeonato da Copa do Brasil em cima do Vasco no Maracanã. Mas você já parou para pensar no que cada uma dessas conquistas significou? E mais importante, por que um time tão dominante também conheceu tantas derrotas na hora decisiva antes de quebrar a maldição? A história das Copas do Brasil do Timão tem muito mais drama e reviravolta do que você imagina. A primeira conquista veio em 1995. E olha, isso não foi só mais um título. Era a primeira vez que o Corinthians levantava a Copa do Brasil. E o adversário na final não podia ser mais emblemático. O Grêmio, um gigante do Sul que já tinha provado seu poder nacional. Marcelino Carioca foi o nome que brilhou naquela campanha. Mas o que muita gente esquece é o peso simbólico daquele momento. O Corinthians estava consolidando sua presença como potência em todas as competições nacionais. Não era mais só o time das massas de São Paulo. Era uma força que dominava o Brasil inteiro. A torcida invadiu as ruas e aquela taça representava mais do que um troféu. Era a confirmação de que o Timão tinha chegado para ficar no topo. Mas então fica estranho, porque depois daquilo demoraria 7 anos até o próximo título na competição. O que aconteceu nesse meio tempo? Em 2002, o Corinthians voltou a conquistar a Copa do Brasil, mas dessa vez contra um adversário completamente inesperado, o Brasiliense. Sim, você leu certo. Um time que nem era dos grandes centros do futebol brasileiro estava ali, na final da competição mais democrática do país. E é justamente aí que mora a beleza e o terror da Copa do Brasil. Porque qualquer um pode chegar longe se tiver o momento certo. O Timão não podia vacilar, e não vacilou. A conquista veio, mas entre 1995 e 2002, houve um vice amargo em 2001, quando o próprio Grêmio, aquele que havia sido derrotado na primeira conquista, devolveu a derrota e levou o título. A vingança é um prato que se come frio, e o futebol tem dessas ironias. Mas o Corinthians se reergueu rapidamente e em 2002 estava de volta ao topo, mostrando que as quedas eram apenas temporárias. E então chegamos a 2009, o terceiro e por muito tempo último título do Corinthians na Copa do Brasil. O adversário foi o Internacional, um time com história e tradição. Um confronto de gigantes de verdade. A final foi tensa, equilibrada, mas o Timão conseguiu prevalecer e garantir o tricampeonato com Ronaldo Fenômeno como o grande protagonista. Mas aqui vem o que ninguém te conta. Desde então, o Corinthians voltou a 3 finais e perdeu todas. Em 2008, antes mesmo do título de 2009, já tinha perdido para o Sport. Em 2018, o Cruzeiro foi o algoz. E em 2022, talvez a mais dolorosa de todas, o Flamengo venceu nos pênaltis, arrancando o que parecia ser o 4º título das mãos alvinegras. O que será que mudou? Por que um time que dominou a competição no começo do século passou a amargar tantas derrotas nas decisões? 16 anos é muito tempo. Foram 16 anos de espera, de frustrações, de finais perdidas. A Fiel começava a se perguntar se aquela sensação de erguer a taça da Copa do Brasil voltaria algum dia. Mas em 2025, o Corinthians chegou novamente à final, a 8ª da sua história. Depois de empatar o jogo de ida por 0-0 na Neoquímica Arena, tudo seria decidido hoje no Maracanã, na casa do Vasco. A campanha até aqui foi épica, eliminando o Palmeiras no clássico das oitavas, passando pelo Atlético e derrubando o Cruzeiro nas semifinais, nos pênaltis com brilho de Hugo Souza. A temporada tinha sido irregular, com o Corinthians terminando apenas em 13º no Brasileirão, passando por uma crise institucional com o impeachment do presidente, mas a Copa do Brasil representava a redenção. E hoje, diante de mais de 60 mil torcedores vascaínos no templo do futebol brasileiro, o Timão fez história, quebrou a maldição, conquistou o tetracampeonato. 16 anos depois, a taça voltou para as mãos alvinegras. A Fiel pode finalmente respirar aliviada e gritar: somos tetracampeões da Copa do Brasil. No fim das contas, a Copa do Brasil é isso. Um torneio imprevisível onde o favoritismo nem sempre prevalece e onde cada final escreve sua própria lenda. O Corinthians conheceu bem os dois lados dessa moeda, a glória dos títulos e a dor das derrotas. Hoje, 21 de dezembro de 2025, o equilíbrio finalmente pendeu novamente para o lado alvinegro. 16 anos de espera terminaram. A maldição foi quebrada.